históricos, tá? Livros bíblicos. Então, hoje a gente já falou dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? O Pentateuco. Agora a gente vai falar sobre livros históricos. E existem 2 grupos de livros históricos. Um é o livro, são os históricos anteriores. Anteriores a quê? Anteriores à Babilônia, ao exílio em Babilônia, tá? Se você for comparar os históricos de antes de Babilônia e os posteriores, você vai ver uma diferença enorme. Vamos ter momento para chamar a atenção sobre isso, tá? Então vamos ver aqui, os históricos 1, ou seja, os históricos anteriores. Então a gente vai colocar aqui, sempre lembrando o seguinte, só é revelação de Deus, só podemos entender na Bíblia que seja revelação de Deus o que for coerente com Jesus e os seus ensinos. O resto é entendimento equivocado e limitado do escritor. Tá bom? Então, não podemos esquecer isso, porque isso nos ajuda muito bem a compreender, né? Então, nos livros históricos, aquilo que é coerente com Jesus, isso é da revelação de Deus. O que não for coerente com o ensino de Jesus, não é revelação de Deus. É um entendimento equivocado e limitado do escritor. A gente respeita, mas diz, não, Josué, isso aí não é de Deus, não. Isso aí é da sua cabeça. Né? Josué também entendeu. Entra lá na cidade de Ai, entra lá nas cidades outras, vá lá e mata todo mundo. Não tem nada a ver com Jesus. Josué, isso aí a gente respeita, é da sua experiência, é da sua religiosidade, mas a gente entende que isso aí não tem a ver com Jesus, porque Jesus não daria essa ordem a você. Jesus diria para você, vá, ame aquela cidade, vá, seja bênção naquela cidade, não mate ninguém. Esse é Jesus. Então, se o seu Deus, Josué, não lhe disse isso, é porque você está enganado, equivocado. Porque Deus é o mesmo, antes, agora e para sempre. Deus não muda. A revelação de Deus não muda. Não fala uma coisa para Moisés e depois vai lá e fala outra coisa para Josué e depois vem e fala outra coisa com Jesus. Esse não é Deus. Deus não muda. E o Deus é revelado em Jesus. Tá bom? Então, dito isso, relembrado isso, é preciso lembrar. As pessoas estão muitas vezes confusas. Líderes religiosos, pastores, têm muita confusão sobre isto. Entendeu? Então, esse é o critério. Jesus. Se concordar com Jesus, é da revelação. Se não concordar com Jesus, não tem nada a ver com a revelação. Tá? Então vamos ver aqui. Os livros históricos. Primeiro, o livro sagrado dos hebreus é dividido em leis. O livro sagrado, não o livro de Hebreus, mas o livro dos hebreus, o livro dos judeus, dos israelitas, é dividido em leis, profetas e escritos ou poéticos. É por isso que a Bíblia fala a lei e os profetas. Esse é um termo. Ou então quando diz, olha, está escrito na lei. A lei é exatamente todo o Antigo Testamento que os judeus tinham, os judeus, porque os israelitas, as 10 tribos, ficaram somente com os 5 livros de Moisés e não colocaram mais nenhum outro livro. Os livros da lei são os que formam o Pentateuco, são os 5 livros de Moisés, tá? Aqueles 5 primeiros livros. Os livros poéticos são o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Há quem também considere os poéticos os livros de Ruth, Lamentações, Jonas e Oséias, tá bom? Cada um destes por motivos muito específicos a cada um. A gente vai estudar cada um deles no momento certo. Os livros chamados dos profetas equivalem aos que, em nossa Bíblia, são chamados de históricos.
profetas maiores e menores. Então, históricos, profetas maiores e profetas menores. Esses históricos equivalem aos livros anteriores e posteriores ao exílio em Babilônia. E 7. Primeiro, a gente vai tratar dos anteriores, que são Josué, Juízes, Ruth, os de Samuel e os de Reis, tá? Esses são os anteriores. Todos os livros anteriores ao exílio em Babilônia demonstram um primitivismo teológico muito grande, ainda muito baseados no limitado entendimento de Moisés em relação à revelação de Deus. Então, o cume, o ponto alto do entendimento teológico judeu, né, dentro do judaísmo, né, o ponto alto é no momento do exílio, é quando eles mais desenvolvem um entendimento sobre a religião e sobre a divindade que eles acreditavam, tá? Que é Jeová. Então, esse é o momento alto da revelação, o momento alto do entendimento deles. Todos os livros que foram escritos antes desse momento de Babilônia, então, eles se mantêm quase que, claro que há alguma evolução, né? Mas se mantêm quase que paralelos ao ensino de Moisés, tá? Então, seria um primitivismo do judaísmo, tudo que foi escrito antes de Babilônia, tá bom? No fundo, a gente vai ver diferenças que é assim. Moisés entendeu muito sobre Deus, Davi entendeu um pouco mais, depois veio Isaías, entendeu um pouco mais do que Davi, tá? Então essa evolução houve, mas no geral, eles, antes de Babilônia, todos esses estão dentro de um primitivismo, né, muito grande do judaísmo, tá bom? Então esses são o que a gente chama atenção hoje para os livros bíblicos, né? E chamando atenção para os históricos anteriores. Tá bom?